E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Entrando no ar mais uma novidade, um novo programa aqui nas nossas mídias sociais. É o Melhor de 10, uma disputa sensacional, interessantíssima e o melhor, vocês que estão assistindo vão decidir quem é o vencedor, vão decidir quem leva melhor nessa batalha. Então vamos lá, como é que vai funcionar o sistema? Qual é a regra desse programa? Seguinte, a bagaça é assim, você vai ver as respostas de cada um e no conjunto das 10 respostas você vai ver, poxa, concordei mais com fulano, concordei mais com cicrano. Aí você vai fazer esse apanhado aí e votar nos comentários. Concordei com esse ou concordei com esse. Você dá o veredito, você dá o voto. Beleza? Então vamos começar, né, meu chapa? Primeira pergunta é bem difícil, hein? Os 3 melhores times da história, não vale seleção? Cara, tem que pensar muito no que a gente leu, no que a gente viu em trechos, só em melhores momentos, mas enfim. Eu acho que é o Real Madrid, do Di Stéfano, do Puskás. Acho que é o Milan, do Arrigo Sacchi, fim dos anos 80 e início dos 90. E o Barcelona, do Guardiola, com o ápice em 2011. Bem, vamos lá. Os 3 melhores times da história do futebol, pra mim, não necessariamente nessa ordem, são Real Madrid do Di Stéfano, Santos do Pelé, Barcelona do Guardiola, pelo domínio, pela forma como jogavam, pela maneira estética e pela revolução que eles impuseram no futebol, principalmente o Barcelona do Guardiola, porque existe um antes e depois. Santos e Real Madrid são times contemporâneos, muito vencedores, muito dominantes e que de fato marcaram a história do futebol. Para mim, são esses 3. Qual a maior injustiça que o VAR poderia ter corrigido na história do futebol? Sem dúvida alguma, a maior injustiça que o VAR poderia corrigir e corrigiria de uma maneira muito fácil e deveria corrigir, porque a gente não pode glamourizar quem quer trapacear, seria o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra em 86. O VAR precisava corrigir esse lance, se bem que isso daí não precisava nem de VAR, né? A olho nu qualquer um deveria ter visto isso. Pra mim é um lance super romantizado, é um lance que já virou camiseta, que já virou quadro, que as pessoas olham para esse lance e enxergam nele muito da esperteza, da malandragem, mas por ser numa Copa do Mundo, por ser muito icônico e na boa, por ser até fácil de decidir a olho nu, o VAR teria resolvido o gol de mão do Maradona em 1986 contra a Inglaterra. Um gol que ajudou a transformar o Maradona numa lenda. Talvez ele construísse esse legado de outra maneira que não fosse com a mão, né? Rapaz... Pergunta 3 dificílima, hein? Que brasileiro jogou mais em uma edição da Libertadores? Cara, é muito difícil, né? Você tem Pelé, tem Zico, tem Raí, você tem Cássio, você tem muita gente. Gabigol, Bruno Henrique, mas eu vou votar no Rogério Ceni em 2005, por tudo que fez atrás, defendeu demais, e pelos gols que marcou, ainda foi artilheiro do São Paulo. Qual brasileiro jogou mais em uma edição de Libertadores? Acho que o Zico, em 1981, no primeiro título de Libertadores do Flamengo, com direito a gol em final, levando porrada em todos os jogos, comandando aquela equipe que era, de fato, uma equipe favorita ao título, mas que passou por muitos momentos tensos. E em basicamente todos os momentos tensos, quem estava lá para resolver? O camisa 10 da Gávea. Essa daí, acho que o Formiga deve estar feliz de responder. Não, o Messi não é o melhor de todos os tempos. O melhor de todos os tempos, por tudo que a gente pode ver, por tudo que a gente pode projetar e mensurar dentro do futebol daquela época, com a preparação daquela época, com a bola daquela época, com a chuteira daquela época, o melhor de todos os tempos se chama Pelé. Sim, Messi é o melhor de todos os tempos, aí eu não estou falando de gigantismo, se ele é mais ou menos importante, por exemplo, do que o Pelé, do que o Cruyff, do que o Garrincha, do que o Maradona. Em termos de técnica, de tempo no auge, de dominância, sim, pra mim o Messi tem todas as ferramentas do meio pra frente, porque ele não só é o maior armador de jogar, o maior criador de jogadas que eu vi, como ele também é o melhor atacante. E aí você fala, ah, mas com a perna canhota, ele não tem perna direita, ele não faz gol de cabeça, ele não faz gol assim, ele não faz gol assado, ele tem mais limitações. Entenda, mesmo com todas essas limitações, e sim, ele as tem, ele conseguiu compensar com a genialidade só com a perna esquerda. E ele tem poucos gols a menos que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é essa máquina completa. E detalhe, ele tem 3 anos a menos de carreira e bem menos jogos. Portanto, não faz tanta diferença assim ele não ter a perna direita, né? Lateral longo
ou escanteio curto? Sem dúvida alguma, escanteio curto. Cara, é muita falácia de você ir contra o escanteio curto e querer transformar o escanteio curto como uma coisa do futebol moderno, como uma coisa... Pelo contrário, as estatísticas de bola jogada na área mostram que você cruzar a bola de qualquer jeito na área não é bacana, não é legal. O escanteio curto é muito mais proveitoso, escanteio curto. Escanteio curto porque você mantém a posse de bola e corre menos riscos de tomar um contra-ataque ou de banalizar essa bola na área e de repente tomar um susto lá. Então, partindo do princípio de que pouquíssimos gols saem em lateral longo, é mais fácil você cobrar o escanteio curto, tirar a defesa adversária do seu lugar, ou seja, gerar espaço para aí de repente mandar essa bola na área. Inclusive, em termos estatísticos, o livro Futebol em Números prova de que bola na área, o escanteio na área, aí o lateral longo é quase que um mini escanteio, ele é pouquíssimo eficiente. Pô, não tem um refresco nesse jogo, hein? Só pergunta complicada. Melhor gringo da história do futebol brasileiro? Eu acho que melhor de qualidade, mais técnica, eu acho que é o Petkovic. Acho que é isso. Acho que é o Pet. E aí é preciso a gente ser justo. É um gringo moderno ou é o gringo ao longo de todos os tempos? Porque aí acho que, por exemplo, Pedro Rocha e Figueroa entram fortíssimos nessa briga. Se for só um craque moderno, se for só, por exemplo, no século XXI, aí o meu voto vai em D'Alessandro. Acho que é o cara que ficou mais tempo jogando bem, foi mais decisivo e participou de títulos mais importantes. Então, pra mim, é o D'Alessandro. Que regra eu mudaria no futebol? Eu não mexeria com impedimento. Muita gente tem tara em mexer com impedimento. Uma regra que eu faria, que pouca gente pensa, é adaptar uma regra do basquete pro futebol. Passou do meio campo com a bola dominada, não pode voltar pro seu campo. Eu faria isso, traria um dinamismo danado pros jogos. Acho que algo que já deveria ter mudado é o número de substituições. Apenas 3 é muito pouco. Hoje, lembrando, a gente tem uma a mais para usar nas prorrogações, porém, acho que o número de substituições já deveria ter sido alterado há um bom tempo. Até se pensando como no futsal, que o cara pode entrar e sair, porque o jogo é feito de momentos. Se der errado, você vai e tira. Isso acontece no basquete, acontece no vôlei, acontece em basicamente todas as modalidades coletivas. Por que não acontecer no futebol? Então, se fosse para mudar uma, era essa. Sim, Neymar pode sim ser o maior jogador brasileiro após o Pelé. O Neymar tem pelo menos aí mais 2 Copas do Mundo. Se ele vencer as 2, eu acho que ele pode sim se habilitar para ser o maior pós-Pelé, construindo uma carreira na Europa. Agora, precisa ter a cabeça no lugar. Não, para mim o Neymar perdeu o bonde da história. Era para ter feito ou se colocado nessa disputa em um outro momento. E para o brasileiro, o lugar na história está muito associado à Copa do Mundo. O Romário, que é maior nesse quesito, ele ganhou uma Copa do Mundo quando o Brasil estava há 24 anos sem ganhar. O Zico se colocou num lugar muito especial, construindo basicamente toda uma nação de torcedores do Flamengo. O Ronaldo a mesma coisa, ganhou uma Copa em 2002, sendo artilheiro, vindo de uma lesão. Então não, acho que o Neymar não vai ocupar esse lugar independente do que ele faça de agora pra frente. A não ser que ele ganhe 2 Copas do Mundo, mas não vai rolar, né? Então acho que não vai acontecer isso com o Neymar. Eu vou responder essa pergunta pensando no auge, no ápice, topo, qualidade máxima. Pensando assim, o melhor brasileiro a jogar na Europa foi Ronaldinho Gaúcho. Qual brasileiro jogou mais no futebol europeu? Bem, se a gente considerar o auge, eu diria que foi Ronaldinho Gaúcho. Acho que o auge do Ronaldinho Gaúcho, ele foi um auge que deixou o mundo todo embasbacado. As pessoas ficavam sem entender de onde aquilo aparecia. Mas, se a gente for olhar em termos de impacto, talvez o voto pudesse ser no Ronaldo Fenômeno. Mas se a gente for lembrar, acho que quando você fala, cara, qual foi o brasileiro que mais jogou no futebol europeu? O primeiro nome que vem à mente, muito provavelmente da maioria das pessoas, é o nome do Ronaldinho Gaúcho. Então meu voto vai para Ronaldinho Gaúcho. Eu já imagino que o Formiga vai colocar que a verdade absoluta que mais irrita ele é que o futebol de antigamente era melhor que o de hoje, então não vou usar essa não. Pra mim, uma verdade absoluta que me irrita demais é dizer que foi um absurdo o Zagallo escalar o Ronaldo Fenômeno na final da Copa de 98. Não tem nada de absurdo nisso. Qualquer treinador que estivesse na situação do Zagallo escalaria o Ronaldo. Ele chega do hospital com todos os laudos dizendo que ele tá bem, dizendo que ele, Ronaldo, tava ok pra jogar, e você acha que o técnico
técnico ia deixar o melhor jogador do mundo no banco com o jogador dizendo que tava bom pra jogar, qualquer treinador, qualquer pessoa escalaria o Ronaldo na final da Copa de 98. Bem, algo que me incomoda muito é a seleção brasileira de 2006 deixou saudade. Não deixou, e o quadrado mágico de 2006 não funcionou. Porque lembremos, até a Copa do Mundo da Alemanha, o quadrado mágico com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká tinha jogado um jogo oficial. E na Copa jogou mais 3 jogos oficiais, porque não jogou contra o Japão, por exemplo, na última rodada da fase de grupos. Então aquela seleção, ela não funcionou com o quadrado mágico. A seleção que as pessoas têm de cor na cabeça foi uma seleção desequilibrada taticamente e que acabou tendo um desempenho ruim. Fez uma Copa pífia e foi eliminado de maneira vexatória e justa para a França. No jogo mais sensível, os grandes nomes não conseguiram render. Foi uma Copa muito ruim do Ronaldo Fenômeno, muito discreta do Adriano e péssima do Ronaldinho Gaúcho. Portanto, esse time não teve motivo nenhum para ter saudade. Galera, essas são as minhas respostas, hein? Tenho certeza que eu fui bem melhor que o Formiga, então, ó, faz a sua parte aí. Eu já fiz a minha, faz a sua parte. Vota em mim, dá aquela moral aí pro VSR pra eu sacudir o Bruno Formiga. Galera, o seguinte, concordou comigo? Põe lá, concordo com o Formiga e espalha por aí, espalha o programa e de preferência já espalha dando aquela moral pra mim, né? Fala, ó, tá aqui esse programa aqui, mas vote no Formiga, é isso, tô fazendo boca de urna, beleza? Obrigado pela audiência, pela paciência, muito legal a ideia, mas também vai ser mais legal ainda se eu ganhar. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.